Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Recomeçar. Obrigado pela participação de todos, obrigado pela presença aí dos nossos convidados, a Viviane, que vai falar hoje sobre investimento, o pastor Luiz Antônio, que vai fazer a palavra pastoral, mas antes eu queria passar umas mensagens para vocês. Seguinte, aqueles que estão participando como assistido nas lives de quinta-feira, eu peço a gentileza de vocês entrarem no chat ali do YouTube e façam ali o teu oi, dá um olá, estou aqui, né, como eu faço parte aí do programa Recomeçar, dá um olá ali para a gente identificar vocês que estão participando. O pessoal do grupo gestor aqui também vai estar fazendo o acompanhamento, né, das atividades, então seria legal aí vocês darem um olá só para o pessoal poder fazer o cheque de entrada de vocês aí nas lives, tá? Então toda quinta-feira, quando vocês participarem, por favor, dê um olá para o pessoal ali para eles poderem ir anotando a participação de vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Programa Recomeçar, iniciando agora. O programa Recomeçar, como todos sabem, é um programa da Igreja Batista Nacional no Cajuru, para apoio ao micro e pequeno empreendedor. Então, a ideia do programa é justamente apoiar com um grupo de voluntários, para justamente ajudar os nossos empreendedores, nossos irmãos aqui da comunidade BNC, naquilo que precisam para organizar e administrar seus negócios, tá? Então, seja microempreendedor, micro e pequena empresa, profissional liberal ou autônomo, tá? Peço também para aqueles que estão vendo a live pela primeira vez, participando aqui com a gente pela primeira vez, se vocês têm interesse em participar do programa como assistido, acessa o nosso site lá no ibnc.org.br, acessa lá o link do programa Recomeçar, tem lá uma ficha de inscrição para assistido. Se você precisa de apoio, se precisa de um aconselhamento, precisa de alguma ajuda com os nossos voluntários que fazem parte também aqui da igreja, acessem lá e façam a sua inscrição, participe aí do programa, tá? E para aqueles que querem também contribuir com o seu conhecimento, com o seu tempo e querem contribuir no programa Recomeçar, também da mesma forma, vai lá no site, no mesmo link e tem um formulário voltado para voluntários. Então se inscreva, coloca os teus dados, qual é a tua experiência, para que o grupo gestor aqui possa fazer a avaliação e ter você aí também participando com a gente, tá bom? Mais uma vez, obrigado, boa noite. Pastor Luiz Antônio, fazer a palavra pastoral para a gente. Seja bem-vindo, pastor. Deixa eu fazer aqui a transição da sua imagem aqui para o pessoal ver. Boa noite, pastor. Está me ouvindo bem? Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. É uma honra poder estar aqui e juntos podermos falar a respeito da palavra de Deus. O programa Recomeçar já tem sido bênção a muitas vidas e a muitos empresários, empreendedores, aqueles que desejam realmente desenvolver o seu relacionamento com Deus e também os seus negócios. A palavra que nós queremos meditar brevemente nessa noite está em Isaías 38, versículo 16, que diz assim o texto: restaura-me e faze-me viver. Essa foi a oração de um bom rei de Judá, foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era um homem que estava agora gravemente enfermo. Estando gravemente enfermo, é que ele orou a Deus, pedindo que Deus o restaurasse. Quem sabe, ele era um problema de saúde, mas quem sabe a tua situação hoje seja uma restauração do teu negócio, da tua profissão, quem sabe até a área da sua vida. Mas a diferença aqui é que aquele grande rei, passando por uma dificuldade, porque nós observamos que ele era um homem de oração. E muitas orações daquele rei foram ouvidas. Temos muitas registradas na palavra de Deus, várias. Mas uma coisa muito importante que a gente tira desse texto, desse episódio, dessa doença do rei Ezequias, que está relatada no livro de Isaías, capítulo 38 todo, e 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 11.
E algo que nós observamos aqui que é muito interessante, é que coisas ruins podem acontecer a pessoas boas. Ezequias, ele era um bom rei, mas ele teve que enfrentar uma doença e a iminência da morte. Apesar dele andar com Deus, apesar de ser íntegro, apesar de ser reto, ele passou algumas dificuldades na sua vida, no seu reinado. Isso significa que talvez eu e você possamos passar por alguma coisa ruim também, sabe? Por mais que a gente não queira, mas não significa que Deus nos abandonou. Não significa também que permaneceremos nesse estado, mas significa que há algo que nós possamos aprender disso. No caso, Ezequias, ele aprendeu na resposta à sua oração de que ele seria restabelecido, ele seria restaurado. A causa dele ter sido restaurado não foi também porque ele clamou a Deus e disse que era reto. Se você ler todo o texto, você vai ver que ele clamou a Deus, falou das suas virtudes, mas não foi por causa disso que Deus o curou. Deus o curou por causa da oração. Foi a oração que o salvou. Porque se ele fosse uma pessoa ímpia, ele buscaria outro caminho. Talvez ele reclamasse de Deus. Talvez fosse buscar outras alternativas, outras questões, mas não foi o que ele fez. Então significa de que a vida de oração dele o levou diante de Deus e isso permitiu que ele pudesse ser transformado, pudesse ter sido restaurado e, como é o nosso programa, pudesse recomeçar. Amém? Então, que assim seja também na sua vida, que você possa colocar tudo em oração diante de Deus, porque é aí que é o pilar para que você possa desenvolver o teu negócio, a tua vida profissional, secular, familiar, ministerial, em todas as áreas. Interessante que ainda ele não pediu sinal a Deus, ele tinha convicção que Deus lhe daria um sinal. E o relógio atrasou 40 minutos. Foi o dia que a Terra parou 40 minutos. Para que a resposta à oração daquele rei pudesse acontecer. Ora, se a Terra parou 40 minutos para o rei, porque foi a resposta de oração, significa que Deus literalmente move céus e terra a teu favor quando você ora, para que você vá bem, para que seus negócios se desenvolvam, mas tem que ser fundamentado em Deus, na oração a Ele. Essa é a chave para a nossa solução, essa é a chave para a solução das nossas vidas. Interessante também aqui que Deus usa pessoas para responder às orações que a gente faz. Olha só, Deus utilizou o profeta Isaías para responder ao rei. Se ele era um homem de oração, Deus poderia ter respondido através de um sonho para o rei Ezequias, mas não fez isso. Podia ter mandado um anjo, não mandou. Podia ter falado diretamente com ele, também não falou diretamente. Ele usou o profeta Isaías. O que foi o profeta Isaías nessa situação? Um intercessor. Olha a Deus, que Deus possa levantar intercessores pela tua causa. E intercessores também pode significar o seguinte: uma boa alma, uma pessoa que te ajuda no momento inicial. É tão bom isso. É fantástico, você está iniciando, recomeçando, e Deus te coloca frente a frente com uma pessoa que te ajuda de uma forma inimaginável, que é um bálsamo para a sua vida. Foi usado por Deus como intercessor para a sua vida, porque Deus usa aquele que está disposto a ouvir a sua voz. Pode ser até uma pessoa que não conheça a Deus ser utilizada para nos abençoar. Eventualmente Deus toca no coração daquela pessoa e fala: ajuda este homem, ajuda esta mulher. Confia nesse empreendimento, nesse negócio. É Deus que está utilizando alguém. Então que Deus, que essa tua oração, colocada a Deus, possa levantar pessoas como intercessores que te ajudem assim. E que você possa ser também um ajudador daqueles que necessitam, para que você também seja um enviado para boas novas e para bênção sobre a vida daqueles que necessitam da bênção e da graça do Senhor. Deus não usa pessoas especiais, usa pessoas comuns, como eu e como você, que estamos dispostos a ouvir a voz dele. Isso é que ele faz. Portanto, devemos interceder uns pelos outros. Ele ouve a nossa oração, ele responde a nossa oração. Aqui também nós temos algo bastante interessante. A resposta da oração para o rei Ezequias foi dupla a bênção. Primeiro, ele soube que a vida seria prolongada e ele soube por quanto tempo ele ainda poderia se dedicar aos seus projetos. Então, Deus sempre faz de maneira completa
aquilo que nós precisamos, ele responde a nossa oração de maneira completa, e isso traz para a gente a cura, isso traz o renovo, isso traz a possibilidade de recomeçar. Mas tudo na vida do rei Ezequias deu certo, porque ele colocou tudo em oração a Deus. Então coloque em oração a Deus o teu empreendimento. Coloque em oração a Deus a tua família. Coloque em oração a Deus os teus negócios, as tuas finanças, tudo aquilo que vem à tua mão, para que então ele possa responder à tua oração. E quando ele responder, você vai dar glória a ele, porque você sabe que é ele que agiu para te abençoar, seja diretamente, seja através de outra vida que possa ter vindo até você e falado contigo, ou aberto portas que você precisava para poder dar início ao teu empreendimento e ao teu negócio. Então, mantenha essa oração, que a glória e a graça do Senhor recaia sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Anderson. Amém, pastor. Amém. Amém, obrigado aí pelas palavras, obrigado aí pela orientação pastoral que o pastor sempre coloca aí pra gente, né? E são orientações importantes para o pessoal que está assistindo aqui. Agradeço aí mais uma vez essa orientação para que realmente exista um direcionamento e o caminho aí para o pessoal que está participando com a gente nesse programa. Obrigado mais uma vez, pastor, obrigado aí pelas suas palavras. Claro, e é por isso que nós temos orientação pastoral àqueles que estão participando desse processo, porque não adianta termos algo secularmente muito bonito, mas se espiritualmente falta algo, então não fica bom, né? Que seja tudo completo na nossa vida. Perfeito. Pastor Luiz Antônio, muito obrigado pela tua participação, pelas palavras. Vou passar agora aqui a palavra para a Viviane. Vou alterar aqui. Aí, Viviane está com a gente. Viviane, obrigado aí por participar com a gente aqui nessa live. Também obrigado aí por você estar participando com a gente no programa Recomeçar, por dedicar o seu tempo também aí a fazer parte desse programa. A Viviane, para quem não sabe, a Viviane é sócia da Manchester Investimentos e assessora de investimentos de grandes grupos econômicos. Graduada em Ciência Econômica pela Unibrasil, fez MBA em Gestão Estratégica pela Universidade Federal do Paraná, teve premiação pelo Conselho Regional de Economia em 2011, atua no mercado financeiro desde 2001, já atuou como Asset Manager no HSBC, gestora de carteiras de clientes corporativos, Large Corporate, para todo o sul do país, através do Banco Itaú, certificada pela BMF, CVM Accord, Ambima, CP20. Viviane Ketmer, seja muito bem-vinda ao programa Recomeçar. Obrigada, Anderson. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui para falar para vocês, bem dessa parte de investimentos que eu gosto tanto, minha parte preferida no mercado financeiro. Eu vou compartilhar minha tela, então deixa eu só ver como vai ficar aqui a tela para vocês, só um minuto. Vocês estão vendo a tela? Perfeito, Viviane. Estamos aqui com a tela aqui projetada. Joia. Viviane vai falar sobre investimento, um tema importante também para a gente aqui nesse momento que nós estamos. Nós já tivemos aqui algumas outras lives falando de outros temas, né, como dicas de marketing digital, formação de preço, que foi a semana passada. Também tivemos aqui o Altemir Farinha falando sobre a parte de finanças, né, de uma maneira geral. E aí vem agora a parte de investimento, que muita gente aqui estava, durante a semana, algumas pessoas estavam perguntando sobre esse tema e muito bem apropriado para a gente nesse momento. E Viviane, aí, obrigado por compartilhar com a gente. Por favor, a palavra é com você. Tá bom. Gente, assim, falar de investimentos, a parte de investimentos que eu vou conversar com vocês hoje é aquela parte de quando a gente
guarda nossas reservas, né? Não é um estudo de caso de investimento, é investimento de armazenar reservas com um objetivo, né? Então, a empresa precisa de um galpão, quanto eu preciso economizar para chegar no investimento com um galpão, e assim por diante, onde eu devo aplicar meus recursos para poder rentabilizar melhor os meus recursos. A gente sabe que a gente não consegue falar de investimentos em uma noite só, então o meu objetivo é principalmente tentar ser o menos técnica possível. Se tiver algum termo que vocês não conheçam, eu não entendo, vocês podem perguntar, por favor, o Anderson me interrompe, e principalmente passar alguns conceitos importantes para vocês na hora de escolher um investimento, na hora de escolher onde guardar o seu dinheiro, né? Orientar vocês por alguns caminhos que vocês possam ter mais tranquilidade de investir e, acima de tudo, para que a gente possa usar bem os recursos que a gente tem em mãos, né? Eu sempre lembro da parábola lá dos 10 talentos, né, tá lá em Lucas 19, quando o servo bom multiplica o que ele tem nas mãos, né, então que a gente possa cuidar do que a gente tem nas mãos e multiplicar isso. Quem é empreendedor, como vocês são, sabe como isso é importante, como isso é difícil, como isso requer muito trabalho. Então, a gente precisa também proteger isso que a gente está construindo. Bom, antes de eu começar, eu quero também falar o que investimento não é. Muita gente fala assim, puxa, eu vou aplicar na bolsa só o dinheiro que eu posso perder. Vou brincar com ações. Investimento é loteria, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Investimento não é nada disso. Se a gente tem essa mentalidade de que eu vou usar o meu dinheiro, ou usar um recurso da empresa ou da família como uma espécie de loteria, esse recurso está muito mal aplicado. Podia estar sendo muito melhor aplicado até com ofertas, mas jamais sendo colocado de uma forma que eu possa vir a perder. Não é esse o objetivo, tá? Bom, o meu trabalho, até para explicar um pouquinho para vocês, por que eu estou falando isso para vocês, tudo isso que o Anderson falou ali no começo, um assessor de investimentos, que sou eu, a gente olha as famílias, as empresas, numa visão global, olhando o patrimônio que foi construído, como que a gente pode proteger esse patrimônio, rentabilizar ele e perpetuar ele, né? Então, hoje a gente vai falar dessa primeira caixinha, que é dos investimentos, um pouco sobre como isso funciona para dentro das empresas, um pouco sobre renda variável, um pouco sobre previdência, que também faz parte de investimentos, e em outros momentos a gente pode falar um pouco mais de planejamento estrutural, societário, câmbio, investimentos no exterior, tá? Mas para explicar um pouco do que a gente faz olhar essa família, essa empresa, no âmbito global, em tudo que ela precisa com relação ao seu patrimônio, tá? Ótimo. Viviane, para a gente fazer um bate-bola aqui, eu vou deixar liberado já para o pessoal aí no chat, que está participando com a gente ao vivo aqui. Façam as suas perguntas no chat. A gente vai acompanhando com vocês, vamos colocando aqui as perguntas. Já tem uma pergunta aqui, viu? Não sei se você pode já responder, que fala sobre se toda corretora tem garantia pela FGC, né, que é o Fundo Garantidor de... a gente vai falar do FGC ali na frente, mas não é a corretora que tem a garantia, é o banco, tá? É o ativo, mas eu já vou chegar lá, tá? Nós vamos falar disso sim, é bem importante. Beleza, bom, toca aí. Por que a gente está nesse cenário atual, né? A gente está falando de investimentos, por que a gente tem um cenário tão bom para o empreendedorismo? Um dos fatores muito importantes é o atual cenário econômico do Brasil. Se a gente olhar esse gráfico fala da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Quem define essa taxa é o Banco Central, tá? Ele define essa taxa com o objetivo de segurar a inflação ou aumentar o aquecimento econômico. Então, quando a taxa está alta, as pessoas gastam menos e a inflação diminui. Quando a taxa está baixa, as pessoas conseguem empreender mais, conseguem usar mais crédito e começam a movimentar a economia.
olhando de uma forma bem simplista, tá? Mas o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi exatamente isso. Há 4 anos atrás, a gente tinha uma taxa de 14,25 ao ano. Isso quer dizer que se eu aplicasse lá meus R$100 no ano, no final do ano, eu ia ter 114,25. Não é bem essa conta, porque é juros compostos, mas é só para dar um exemplo. Essa taxa de juros foi caindo, e isso mostra muito a estrutura econômica do Brasil e como a gente tem melhorado ela, tá? Até chegar esse ano, e também por conta da crise esse ano, até chegar esse ano na taxa mais baixa em toda a história do Brasil, que é de 2,25. Então, mesmo se eu em reais que eu deixava antes aplicado, e rendia 14 no ano, agora rende R$2 no ano. O que isso impacta na nossa vida na hora de investir? Então, antes eu deixava lá na taxa, ali no lado tem, não tem como marcar, no lado direito da tela tem ali a taxa antes, ele tem percentual do CDI. O CDI, essas siglinhas que eu vou passando para você, essas siglas, é importante porque ela fala dos investimentos. Quando você olhar, quando alguém te sugerir alguma coisa, quando você vê uma simulação de investimento, essas siglas são importantes para você analisar. Então, o CDI é uma taxa que os bancos utilizam para fechar os seus caixas todos os dias. Então, é uma taxa muito perto da Selic, tá? Um pouquinho menor. Isso quer dizer que, quando você vai aplicar o seu dinheiro e o banco fala assim, esse ativo rende 100% CDI, ele está rendendo igual a Selic, tá? Antes ele rendia 14,25 no ano, agora ele rende 2,25 no ano, 0,18 ao mês. É bem pouquinho. E aí já entra na questão da poupança. Puxa, vale a pena pôr na poupança? É seguro pôr na poupança? Né, a gente vem de uma geração, eu peguei um pedaço dessa geração, que a poupança foi muito importante para o Brasil, para estimular o crescimento imobiliário, para evitar o confisco. Só que a gente não está mais nesse cenário. Hoje a poupança não dá conta de dar rendimento para o recurso. Você manter o seu dinheiro na poupança, deixar no cofrinho, vai dar a mesma coisa. Então, a gente precisa pensar um pouco além quando a gente fala de investimentos, para a gente ter alguma remuneração um pouco melhor. E isso acontece muito porque a gente está num mercado em evolução. No Brasil, a gente tem um mercado bancário muito concentrado. Então, todos os produtos que a gente busca para aplicar são muito semelhantes. Se você for em um ou outro banco, vai ser a mesma coisa. Nos mercados mais desenvolvidos, que você pode, no gráfico do lado esquerdo, os investimentos são feitos através de plataformas abertas, com assessores especializados. Então, assim, no Brasil, isso ainda é relativamente recente, né? Se a gente for olhar ali no gráfico, no Brasil, 4% só dos recursos totais das pessoas que guardam dinheiro, somente 4% está fora dos bancos. 96% está concentrado nos bancos. Enquanto que nos mercados mais desenvolvidos, e principalmente nos Estados Unidos, onde isso é muito difundido, onde tem essa livre concorrência principalmente, e lá não tem uma taxa de... Hoje a taxa de juros dos Estados Unidos é 0, 98% dos investimentos está fora dos bancos, e não nos bancos, e 2% só nos bancos. Isso por quê? Porque você consegue, numa plataforma aberta, ter acesso a todos os tipos de produto, de investimentos. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses produtos para vocês tirarem dúvida. Aqui a gente vai entrar nos detalhes e vocês podem perguntar mesmo, tá? Ações. Já vou começar com o que todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo tem medo. Ações não é para ter medo. Investimento em ações é um investimento, desde que você entenda o que você está fazendo, você pode investir em ações. Nós vamos falar um pouco mais para frente quando investir, acho tá? que o receio do pessoal, né, quando ele fala de ações, né, acho que é justamente por desconhecer, né, o modelo de uso e às vezes pelo aquilo que se escuta muito, né, na imprensa,
no que diz respeito aí a porque investiu dinheiro e a ação caiu e eu tive prejuízo e perdi dinheiro, e aí fica todo mundo com o pé atrás, né? Para quem não conhece esse mundo, Exatamente. né? Esse ano, exatamente, esse ano a bolsa caiu quase 50%. Puxa, todo mundo perdeu dinheiro? Não necessariamente. O que é investir em ações? Investir em ações é você se tornar sócio de uma empresa. Vocês são empresários, sabem como é ser sócio de uma empresa. Né? Então, quando você investe em ações, você escolhe uma empresa que você considera muito boa e a investe nela. Se aquela empresa cresce de valor, a sua ação aumenta o valor. Se a empresa começa a ir mal, as ações caem o valor. Existem fatores externos que estragam o preço das ações, como foi esse ano o Covid? Sim, mas são fatores externos e temporários. Vamos pensar assim, vamos pensar em uma ação bem conhecida, a Petrobras, todo mundo conhece. Eu entendo, a gente sabe que a Petrobras existe há mais de 50 anos. Então, acho que ainda vai continuar existindo por mais de 50 anos. Vou comprar uma ação da Petrobras, ok. Digamos que essa ação hoje vale 100. Puxa, veio o Covid. Agora a ação vale 50. Então, dos meus 100, agora eu tenho 50. Teoricamente. Por quê? A atuação ainda parte da Petrobras. Não é por causa do Covid que a Petrobras deixou de estar valendo a metade do valor dela. Então, operar com ações, aplicar em ações, é entender que eu estou investindo naquela empresa e que isso vai levar tempo para rentabilizar. Não é quando a ação reduz o valor por algum fator externo que eu vou vender ela. Bem ao contrário, se eu quero realizar esse lucro, eu vou vender quando ela subiu. Então, ele não pode ser um investimento que eu vou de um recurso que é um recurso de caixa, por exemplo. Não pode ser um investimento que é um recurso de curto prazo. É algo que é de longo prazo. Tá? Então, mas é um excelente investimento e vale a pena para diversificar. A gente já vai falar dessa palavra mais para frente. Tá? Dentro de ações entra tudo que é renda variável, tá? Ações, opções, tem muitos produtos aqui dentro, fundos imobiliários, tudo que é negociado em bolsa de valores, tá? Os fundos de investimento são uma modalidade, para explicar para vocês de uma forma mais fácil, é como se fosse um clube, tá? Então, eu, você, o Anderson, o pastor Luiz, a gente pega um pouco do nosso recurso e entrega para um gestor, e esse gestor, ele é regulamentado pela CVM, pelo Banco Central, assim como eu, e ele vai falar o que ele vai fazer com o recurso, ele vai movimentar o nosso recurso, porque a gente entregou isso na mão dele, tá? E ele tem que entregar os relatórios, tem que fazer conforme ele falou, no prospecto do fundo. Todo fundo tem um prospecto que explica o que ele faz. A maioria deles dá para ver no nome o que eles faz. Eu sou um fundo de renda fixa, então ele vai aplicar só na renda fixa. É um fundo de renda variável, então vai ter ações lá dentro. É um fundo multimercado. Se é multimercado, ele aplica em vários mercados. A gente tem que entender que mercados são esses desse fundo, tá? Então, você consegue olhar para muitos lados diferentes quando está falando quando é fundo de investimento. Você pode diversificar muito os seus investimentos. E a renda fixa, aí eu vou até passar já e vou responder a pergunta do Marcos. Tem mais uma pergunta, deixa eu só ver. O Marcos está falando que toda a poupança com depósito anterior a 4/5 de 2012 é rentável. Sim, se você não mexeu, 2012 devia estar com uma taxa lá para mais de 15% ao ano, né? Então, se a taxa está lá, ok, né? É como se fosse uma taxa pré-fixada. Mas você está guardando esse dinheiro desde 2012, né? Aplicar agora na poupança não é o mesmo rendimento. Bom, então, a renda fixa, aqui a gente vai falar do fundo garantidor de crédito. Os produtos de renda fixa são os mais conservadores, é por onde a gente pode começar nosso investimento, tá? Aqui é importante ter em mente algumas coisas. Eu vou aplicar pela empresa ou vou aplicar pela pessoa física? Isso faz diferença. É muito importante a empresa aplicar, ela vai ter um caixa, ela vai ter um caixa reserva, ela vai ter um investimento, um caixa
para uma aquisição futura, né? Então, essas reservas que a gente faz dentro, a reserva estratégica, dentro da nossa empresa, elas são necessárias. Mas a pessoa física, diga. Não, eu ia perguntar justamente nesse ponto, Viviane, a questão da diferença entre pessoa jurídica e pessoa física, alguma questão tributária, tributos de pessoa jurídica são diferentes da pessoa física no que diz respeito a investimento? Sim, existem alguns investimentos que são isentos na pessoa física, então é isso que é importante ter em mente, tá? Eu vou falar um pouquinho deles aqui. Eles só isentos na pessoa física. As regras de tributação de qualquer investimento, ela é sempre igual para a pessoa física ou jurídica. O que acontece é que a jurídica está num outro departamento de tributos, então aí o contador tem que falar, ok, o CDB, como está na tela, o imposto começa a partir de 22,5%, mas dependendo da empresa, ela já está pagando no 34%, então recolher 22,5% depois o complemento, o contador vai ter que fazer isso, fica indiferente, tá? Mas cada produto tem uma regra tributária, e principalmente na pessoa física, alguns têm isenção, então é importante estar atento a isso, porque na renda fixa, o imposto começa a partir de 22,5% sobre o rendimento. Se isso eu consigo agregar ao rendimento, já é um baita ganho, ainda mais se a gente tem uma Selic de 2%, né? Então, vamos pensar, o que é o mais normal de quando a gente vai no banco? Normalmente, o banco vai sugerir um CDB, é um certificado de depósito bancário, tá? Os bancos emitem, então, por isso que a gente falou do FGC, não é das corretoras, é dos bancos, é sobre o CDB, tá? O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que foi criado lá no início para evitar que os bancos emitissem mais dívida do que possam cobrir e para garantir, de certa forma, o investidor. O Fundo Garantidor de Crédito funciona assim: eu fui no banco A, apliquei R$1.000. Fui no banco B, apliquei R$10.000. Eu tenho 11 mil no total. O Fundo Garantidor de Crédito diz: se qualquer banco quebrar, eu cubro o teu CDB. Então, se o banco A quebrar, eu tinha R$1.000, o Fundo Garantidor de Crédito vai me pagar R$1.000, integral. Tá? Isso é uma garantia importante. Só que ele tem um limite. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele cobre por banco até R$250.000, e você pode usá-lo em até 2 anos, até R$1 milhão. Então, isso quer dizer que você tem que, se 4 bancos quebrarem em 2 anos, você chegou no teu limite do Fundo Garantidor de Crédito. Isso nunca aconteceu no Brasil, graças a Deus. Mas, de fato, às vezes, o Fundo Garantidor de Crédito é necessário ser acionado por casas de crédito, normalmente, né, financeiras, que acabam tendo alguma situação difícil, e aí a gente nunca orienta que passe do valor de 250 mil por CNPJ, por banco ou financeira, tá? Mas o quebrar é o banco realmente falir de vez e não o outro banco comprar os seus ativos, né? Não, quebrar claro, sem né? condições, quebrar sem condições mesmo, e é uma determinação, né, o Banco Central vai liberar o Fundo Garantidor de Crédito, quando ele vê que a situação é insolvente, o Banco Central libera, tá? Aí a gente entra na LCI e LCA, então, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. São emitidas também por bancos, então ela é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. E essa, além da cobertura, é isenta de imposto de renda, tá? Tem ali no meio uma coluna de prazo, isso é de praxe, assim, tem liquidez diária, imediata, 1 ano, tem de tudo, tá? É importante olhar. Se você precisa de um recurso para mais rápido, tem que ser algum com liquidez, que você possa resgatar. Se é algo mais longo, você pode fazer de 1 ano, 2 anos. Um comentário aqui, né, olhando essa apresentação que você está fazendo, Viviane, algo que a gente precisa realmente entender, e aí o pessoal que quer fazer investimento olhar a quantidade, né, percentual de ganho que eu vou ter que eu vou ter de rentabilidade sobre aquela aplicação,
versus o que eu vou ter de descontos, né? Então, o saldo final ele tem que, na verdade, a ideia é você olhar a liquidez efetiva, né? Um O exemplo líquido, aqui, sim. eu faço uma aplicação, né? Para o CDB, com 3 anos, ele pode me dar aí 121% do CDI, né? Porém, essa quantidade de remuneração feita a esse tempo, quando eu for fazer o saque, ele pode me trazer aqui um desconto de 15 a 22%, dependendo ali da operação, sobre a taxa ou imposto que está sendo aplicado, né? Ao contrário, lá na LCI e LCA, ele me traz uma rentabilidade menor, né, garantido pelo CDI de 97, porém ele é isento. Então aqui é Isso, importante fazer essa conta para ver ali bottom line se o que de fato está tendo melhor rentabilidade, né? exato. E, além disso, a gente vai ter também isentos, e daí não cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas também isentos de R, debêntures incentivadas, letras financeiras, letras de crédito, CRI e CRA. CRI é Certificado de Recebimento Imobiliário e CRA, Certificado de Recebimento no Agronegócio. São títulos mais específicos, tá? São títulos de dívida de empresas. Como isso funciona? A debênture eu gosto de explicar assim. Eu tenho uma construtora e eu ganhei uma licitação, eu vou fazer uma estrada daqui até Itapuá. Então eu não tenho dinheiro, eu preciso receber esse dinheiro, mas eu tenho um projeto e eu posso fazer e vai ser rentável. Então eu emito uma debênture, que é um título de dívida, e as pessoas compram. O Anderson compra, o pastor Luiz compra, e eu tenho uma taxa pré-fixada, pode ser um percentual do CDI, pode ser uma taxa pré, ou uma taxa IPCA+, que taxa inflação, tá? Beleza, comprei. A construtora recebeu o recurso das pessoas que compraram, pessoas e agentes econômicos, e ela vai construir. Quando essa construtora constrói algo que é de infraestrutura, no Brasil, isso chama debênture incentivada, tem um incentivo fiscal. Então, essa debênture que foi usada para construir algo que é infraestrutura é isenta, tá? É bem específico, mas existe bastante. Normalmente, as empresas de energia, as construtoras, você tem essas debêntures incentivadas, elas emitem, então elas pagam, normalmente aí, elas têm um título mais longo, e tem o IPCA mais 3 alguma coisa, IPCA a gente não falou, né, gente? Então, ali tem uma coisa importante, um indexador. Então, quando você vai ver um título, ele vai estar assim, esse título rende 121% CDI, que é o primeiro exemplo. Isso é um título pós-fixado, quer dizer que ao longo do tempo ele vai rendendo conforme vai andando o CDI. Aí tem o último lá embaixo, o 7% pré-fixado. Então, assim, não importa o que aconteça, eu vou ter 7% ao ano. Numa Selic de 2, você tem um pré-fixado de 7, é muito bom. Mas pode ser que daqui a uns 2, 3 anos a Selic suba. Então, você tem que ter percepção do que vai acontecer ao longo do tempo. E terceiro indicador que vai ter nos títulos é o de inflação, que é o IPCA. O IPCA é o índice de inflação calculado pelo IBGE, hoje ele é o oficial, então os títulos vão estar assim, IPCA mais alguma coisa. Se a inflação sobe, você vai ganhar o que subiu a inflação mais a parte fixa. Se a inflação cai, você tem um desconto da tua parte fixa pela inflação que caiu, tá? Isso é importante. A gente nunca teve inflação negativa no Brasil, né? A previsão para esse ano é de 1 e pouquinho de inflação, então nesse exemplo, o total no ano daria 5 e pouco de rendimento, tá? Para vocês terem um pouquinho de percepção, vocês vão enxergar isso. Como é que eu avalio? Qual que é melhor, pré, pós ou inflação? Isso depende. Então, o primeiro conceito que é muito chave no mercado financeiro é a gente entender o nosso perfil de investidor. A gente fala que o investidor não é avesso ao risco. A gente não tem medo de correr risco para investir. A gente tem medo da perda. Então, qual é o seu nível de aversão à perda? Essa é uma pergunta que cada um tem que se fazer. No primeiro estilo, o primeiro perfil, isso é padrão de mercado, tá? A gente precisa fazer isso aqui para
colocar os investimentos de acordo com o perfil do investidor. O perfil conservador, ele é muito mais voltado próximo ao CDI e tem aquela linha bem reta. Ele sempre busca um rendimento um pouquinho além do CDI, mas de uma forma bem tranquila e não tem volatilidade. Já vai falar disso daqui a pouquinho. O perfil moderado, ele já acessa um pouquinho mais de oscilação, como fundo multimercado, um pouquinho de renda variável, um pouquinho mais de longo prazo. Então, a carteira, ela sobe um pouquinho, ela pode até dar uma descidinha, mas ela sobe mais um pouquinho, ela tem alguma oscilação, dá para ver que o gráfico tem uma curvinha já, tá? E o arrojado é o que gosta de pimenta, né? Ele vê a bolsa indo para menos 50 e não infarta. Esse é o perfil arrojado. Para trabalhar no perfil arrojado, precisa conhecer mesmo do mercado, conhecer o que é um derivativo, como trabalha com o mercado de renda variável. Aqui nessa carteira tem de tudo, juros, câmbio, né? Então, é porque é uma carteira que varia muito. E eu gosto de falar assim, o arrojado é aquela pessoa assim, você fala, olha, hoje tua carteira tá 100 mil. No dia seguinte você fala, tua carteira hoje ficou 90. No outro dia, sua carteira está 105. E ele continua ok. Ao longo do tempo, quando a gente olha, a gente tem que olhar ao longo do prazo. Ao longo do tempo, o crescimento é grande, é bem maior que o moderado e conservador, mas ele oscila muito. Essa oscilação que é a volatilidade. Então, nesse caso, Viviane, desculpe interromper você aqui. Nesse caso, então, a questão do perfil, né, conservador, moderado, arrojado, precisa estar muito também atrelado à questão da linha do tempo, né? Então, quanto mais tempo eu deixar aplicado, exemplo aqui, né, do arrojado, eu vou ter as oscilações, que faz parte do jogo, né, do investimento, mas o ideal é deixar com mais tempo possível para poder recuperar possíveis perdas, para que no final eu tenha um ganho maior. Essa seria uma lógica para trabalhar, isso é correto? Isso é correto. É por isso que a gente separa a parte que é de longo prazo dentro das nossas caixinhas de investimento. Aquela que pode ficar mais tempo lá paradinha, que se tiver oscilação, não vou precisar daquele recurso. Porque qual é o problema? Oscilar não é o problema é que se você precisar do recurso quando estiver embaixo, você vai realizar prejuízo, aí você vai ter perda. Então, não pode estar onde movimenta muito aquilo que é de longo prazo, aquilo que é de curto prazo, perdão. Tá? O que impacta muito o investimento? O perfil, o tempo e o objetivo da família, da empresa para aquilo. É isso que a gente tem que considerar na hora de investir. O cenário econômico é importante? Até mas no longo prazo ele é menos relevante do que as outras três coisas, tá? Do que o objetivo, o tempo e o perfil. Eu vou dizer que tem uma outra pergunta aqui do Marcos sobre o FGC ainda. As aplicações feitas direto... as aplicações feitas direto pelas corretoras estão cobertas pelo FGC? Então, assim, as corretoras não emitem o título. O FGC cobre quem emite. Então, não vou falar de onde, né? A corretora, enfim, vai pegar o seu recurso e vai aplicar no CDB do banco A. Ou vai aplicar na LCI do banco B. Tá? Não existe um CDB da corretora. Então, o que é coberto é o emissor. Tá? Quando o emissor é um banco. As corretoras, elas são um canal de transferência de recursos, vamos dizer assim. Se a corretora quebrar, você não tem risco. O risco está lá no banco. Tá? Vamos dizer assim, você usou uma corretora, uma plataforma aberta, como eu dei o exemplo no início, para acessar um CDB. Então, você mandou seu dinheiro para a corretora, e daí lá dentro da corretora, você comprou o CDB do banco A. Beleza, a corretora quebrou? Ó, que pena. O banco A está com o teu dinheiro. Então, o risco está lá no banco A, não está na corretora. Tá? A corretora, ela é uma conta de passagem de investimento. Isso é bem importante, isso é um conceito bem importante.
Até, Viana, deixa eu colocar um outro tema aqui também. A gente viu alguns noticiários aí no mercado falando de pessoas que colocaram seus investimentos na mão de algumas outras pessoas que foram lá, uma característica parecida com uma corretagem, mas não era, né? Era uma questão de pirâmide, mas Sim. principalmente pessoas que simplesmente pegavam o dinheiro, ó, tá aqui, eu vou colocar na tua mão, e essa pessoa, por, sei lá, por experiência, ou por lábio, ou por qualquer coisa, pegava o dinheiro e sumia. Mas vendia para o cliente dela que ela ia aplicar aquele dinheiro em um fundo altamente rentável. Que É, dica você daria, que dica você pode dar para que as pessoas não caiam nesse golpe, né? Ou seja, elas realmente saibam, eu vou conversar com a corretora tal, eu sei que é uma corretora, eu tenho aqui uma segurança. Não, isso aqui não tem cara de corretagem, tem cara de ser pilantragem. Que dica você dá para aham. que ela não caia nesse tipo de fraude? Isso me fez lembrar esse ponto muito bom e também mais um ponto a respeito do day trade, mas eu já entro lá. É, a gente tem que sempre, eu acho que a gente tem que ser sempre não desconfiado, mas buscar a origem das coisas, né? Primeiro que tudo que dá rentabilidade e mais, algo está errado. Lembra que a gente estava falando no início? O objetivo do investimento é rentabilizar o patrimônio. Ninguém fica rico da noite para o dia investindo. Não fica. Né? Então, primeiro, sinal de alerta. Segundo, todo o mercado de investimentos é extremamente regulado. Existem dois grandes órgãos reguladores, o Banco Central e a CVM. Qualquer pessoa que trabalhe embaixo desses dois órgãos é supervisionado com auditorias pesadas e multas pesadas se fizer algo errado. Então, você dá para consultar, toda corretora correta vai ter o registro na CVM, vai ter o registro na Ambima, o registro do Banco Central, não tem nada a esconder, e é necessário tudo isso. Né? Então, os fundos de investimento, a mesma coisa, todo fundo de investimento é registrado na CVM, tem obrigações, inclusive, a pagar para a CVM, e precisa elaborar o prospecto do fundo, que fala o que ele faz, é como se fosse um contrato do fundo, falando, eu vou fazer isso com o seu dinheiro, e esse prospecto está lá na CVM, está registrado. Dá para entrar no site do CVM e procurar por qualquer CNPJ, você tem como consultar se é registrado lá. Então, se é registrado, está sendo regulamentado e é correto, tá? Isso é muito. Se tiver regulamentado, gente, não tem que ficar preocupado mesmo, porque é extremamente auditado. Agora, se foi conversado, eu estou fazendo um fundo, isso não existe. Perfeito. Tá? Isso aí é Aquele perigoso. velho jargão, preto no branco, né? Se está documentado, está Isso. claro, está o livro aberto, vamos lá e podemos E investir. a Agora, mesma se as coisas não estão tão claras, ou vou ver, talvez, quem sabe como, aí já fica com o pé atrás, né? A mesma coisa vale para aquelas super ofertas de cursos de day trade em um final de semana. Gente, day trade não faz ninguém ficar rico. Se vocês me apresentarem um day trader que é milionário, vai ser o primeiro na face da terra. Esse Né? No final, tem muitas, assim, tem outras, isso é um outro ponto também que você usa pessoas, né, que fazem, né, que é o trade, né, que ele é que faz ali a consultoria, compra faz o e vende investimento. ações no mesmo dia, para Isso, ganhar um lucrinho. exato. Só que comprar e vender ações no mesmo dia, você tem corretagem, tem alto custo aí. E você uma hora erra a mão. Na maioria das vezes erra a mão. Então, porque o investimento de ações não é com esse objetivo. A gente já viu que o investimento de ações é de longo prazo, é investir na empresa. Né? Então, quando você começa a fazer esse trader, essa compra e venda muito frequente, a chance de dar errado é muito grande. Né? Então, não existe curso, não existe gráfico, não existe técnica, não vai dar certo. Uma hora a gente erra a mão, não, todos nós somos humanos e mesmo os fundos que são não humanos, que existem fundos que são robóticos, totalmente automatizados, também, às vezes, caem a cota, perdem um pouco de dinheiro. Então, a gente precisa ter consciência
da onde eu estou colocando o recurso, por quê e como isso funciona. Perfeito. E aí pensar mais no longo prazo, tá? Ou seja, vai investir, procure um corretor credenciado para fazer isso, né? Isso é bem importante, sim. Aqui eu quero passar o conceito de volatilidade. Então, a gente estava falando dos gráficos, como eles balançam. Eu escolhi uma gestora, tá, que é a Claritas, até para mostrar bem como que funciona essa questão do gestor, né? Se a gente olhar o gráfico, o Claritas Institucional, ele é o fundo mais tranquilo, ele tem lá embaixo uma volatilidade, menor do que 1. Ele é bem tranquilo, ele vai procurar andar perto do CDI. Esse é um fundo conservador. Tá? Aqui ele está bem perto, o gráfico, ele pegou bem essa parte de março aqui, então ele mexeu um pouquinho, mas ele é um fundo bem conservador. Ele não foi para baixo da linha ali em março. Os de previdência, que seria o seguinte, eles seguem uma linha bem parecida. Eles precisam ser mais conservadores no sentido de manter o capital, porque o objetivo é a previdência. Então, ele tem um ganho um pouquinho maior, aumenta um pouquinho a volatilidade para 1,74 e ganha um pouquinho mais. Mas aí, se você vai olhar o total return lá em cima, ele é o cara que aplica em todos os mercados. Ele faz de tudo para dar rentabilidade. E aí, ele oscila conforme o mercado. Então, quando você vê no longo do tempo, obviamente dá para ver que ele ganhou muito mais do que o Claritas lá de baixo, o institucional. Mas ele passou por solavancos pelo caminho. Então, esse é importante olhar essa volatilidade. Quanto que sacode o avião quando a gente está no voo, né? Eu gosto de falar que turbulência de avião é igual a volatilidade. Quanto que eu passo por aquilo ali? Né? Então, é isso. No final, o rendimento vai ser maior, mas ele balança no caminho, tá? Por isso que a gente tem que estar adequado de acordo com o tempo que a gente vai deixar de recurso e com o que a gente conhece do que está ali dentro. Aqui é importante, eu já vou até responder, o Márcio perguntou, tinha uma pergunta, qual o investimento ideal para reserva de emergência? Eu já vou chegar lá, mas aqui, quando fala a palavra institucional em qualquer fundo, ele é um fundo que precisa ser mais cuidadoso, porque ele atende instituições, principalmente fundações. Então, normalmente, ele é um fundo bem mais conservador, tá? Teve algumas outras perguntas aqui, Viviane, se você quer responder antes, né? Então, pegando aqui do início sobre a questão do... acho que a pergunta da Milena aqui estava falando sobre o tesouro, né? Direto versus a Selic. O tesouro paga 100% da taxa Selic, né? Uma pergunta que ela fez. Ótimo. Uhum. Eu pulei o tesouro na renda fixa, gente, perdão, esqueci dele. O tesouro, tudo que é título do governo é renda fixa, tá? A gente tem 4 principais títulos dentro de títulos do governo. O que paga igualzinho a Selic é a LFT, Letra Financeira do Tesouro, tá? É essa que paga igualzinho a Selic. Uhum. As outras, elas são diferentes. Então, tem a NTN-B, a B, ela é de inflação, então vai ter sempre o IPCA+, lá, tá? NTN-F, que é a pré-fixada, então vai estar tantos % por um período, né, 7, 6, e a LTN, que é a Letra do Tesouro Nacional, que também é pré. Tá, então, a gente tem esses 4 títulos, o governo emite sim para dívida, é um título soberano, é o melhor risco que existe no mercado, né, não quebra. É muito importante, esse também já responde a outra pergunta, é muito bom para a caixa de empresa, principalmente LFT, e principalmente se você tem uma corretora que tem um mercado secundário para fazer liquidez para esses títulos, tá? Então, é importante diferenciar aqui no título, qualquer título, você pode comprar direto no emissor, então, quando você entra no site do Tesouro, você está comprando direto lá do governo. Você entra no banco, você compra direto no banco. Ou você pode comprar no mercado secundário, isso não é nada errado, ele é um mercado que existe e é muito bom, inclusive ele dá liquidez para o mercado. Então, para as empresas, é muito bom acessar o mercado secundário, porque eu compro o papel ali e quando eu preciso, eu vendo ali.
e aí eu consigo fazer a liquidez que eu preciso, e o título de renda fixa, muito dificilmente, dá algum tipo de deságio, algum problema de redução de valor, né? Mas ele é bem, porque justamente que ele é bem constante. Então, ele é uma ótima ferramenta, sim, é um excelente investimento, tá? Legal. Outra pergunta aqui que foi feita do Marcos mesmo, que é a questão dos bancos digitais, né? Se os bancos digitais têm corretora, né? E se são seguras. Uma outra pergunta feita aqui sobre o mesmo tema de banco digital. O que faz a segurança da corretora é muito mais assim a qualidade do atendimento e ter a movimentação para que suporte ela, a custódia, né? E também o que faz a corretora é a quantidade de produtos que ela consegue entregar. Então, se é uma corretora que só fala de ações, é bem comum, você só vai atingir o público que fala de ações, né? Mas existem muitas corretoras que já tem muitas plataformas, por isso a gente até fala de plataformas abertas, porque vão falar de vários tipos vários produtos de investimento. Sobre o banco digital, acho que elas são um pouco diferentes, é que as corretoras hoje, as plataformas abertas se tornaram digitais. Então, e o banco ele é regulamentado como banco. Ele até pode ter uma corretora, mas são outras funções, né? O banco, ele vai abrir conta corrente, fazer cheque, cartão de crédito, essas questões de banco, tá? E ele pode até abrir uma corretora junto, mas de risco, de novo, o risco para o cliente é sempre onde está o dinheiro dele. Então, se você passou pela corretora o teu dinheiro, seja lá uma corretora pequenininha, abriu hoje, mas eu estou aplicando num banco de primeira linha, o meu risco está lá no banco. Se eu comprei um título do governo através de uma corretora pequenininha, o meu risco está lá no governo, não está na corretora. Isso é importante distinguir, tá? Que bom. Legal. E aqui, só para antes de você seguir com a tua apresentação, Viviane, tem mais outras perguntas, mas eu queria só responder mais uma, daí você continua a tua apresentação, porque eu acho que tem ali a parte de diversidades, né? Pelo que me lembro da tua apresentação, e aí a gente volta de novo aqui, as outras perguntas estão falando. Uma pergunta que a Michelle fez, né, que é a questão dos impostos. Os impostos, eles são tributados no lucro, né? Aquilo que eu ganho o que eu estou ganhando com o capital aplicado, certo? Perfeito. É sempre sobre o rendimento e no momento do resgate, apenas. Perfeito. Tá? Então, se eu ficar 5 anos, não vou recolher nada. Só quando eu resgatar. E só sobre o rendimento. Tá? Então, cada modalidade tem uma forma de tributar. A renda fixa, como eu falei, ela começa em 22,5 e a cada 6 meses ela reduz. Então, se eu ficar 22,5, depois de 6 meses 20, depois de 6 meses 17,5, depois de 6 meses 15. Então, depois de 180 meses, já está na alíquota menor, que é 15, tá? Ações tributa na hora de vender, tem que vendeu, se tiver lucro, tributa sobre o lucro, tem que emitir DARF e tributa 15% também. Então, cada investimento tem um imposto, tá? Quando você faz isso, até é uma das vantagens dos fundos e das corretoras, é porque já vai tudo retido na fonte na hora do resgate. Quando você faz investimento diretamente em ações, você lá na bolsa, aí você vai ter que fazer tua DARF, né, ou pedir para um contador fazer, tá? Isso é importante. Bom, acho que o conceito mais importante de todos da nossa conversa é a diversificação. Por favor, não se atenham aos valores, é mais o conceito que a gente vai falar. Esse conceito é o que faz toda a diferença nos nossos investimentos. E eu gosto de dar um exemplo bem simples para explicar para qualquer pessoa como funciona a diversificação. Vamos pensar que a gente tem uma granja cheia de galinha que dá ovos. Se a gente colocar todos os nossos ovos queridos, que custaram tanto para serem produzidos, num cesto só, e esse cesto cair no chão, provavelmente todos os nossos ovos vão se quebrar. O nosso objetivo com a diversificação é ter várias cestas e distribuir os ovos
conforme a cesta. Se uma cesta chacoalhar mais, por causa da volatilidade, pode até quebrar um ovo ou outro, mas a grande maioria está protegida. Então, esse é o conceito de diversificação. Colocar o nosso recurso em diversas caixinhas diferentes, tá? Então, não sei se vão conseguir enxergar isso aí. Tem vários nomes aqui do lado direito, mas tem, principalmente o que eu quero falar, assim, tem pré-fixado, pós-fixado, tem multimercado, tem renda variável, tem alternativos, quer dizer que são internacionais, tem inflação, e se a gente olhar a curva lá em cima, ela parece uma curva conservadora. Se a gente olhar aqui embaixo, do lado direito, a volatilidade, é uma volatilidade que está ali 2, 4, 3, é uma volatilidade bem moderada, né? A volatilidade do agressivo é acima de 7, bem acima de 7. Então, quando a gente divide os nossos investimentos, a gente pode até ter um pouco de renda variável, mas o fato dela balançar não afeta tanto a carteira toda e você tem os benefícios de ter o rendimento ali. E isso é bem relevante, isso faz muita diferença no longo prazo, né? Você consegue ter diversidade de liquidez, consegue ter diversidade de estratégias, e é aquele pensamento. Se eu coloco em 10 fundos, eu tenho 10 pessoas diferentes pensando sobre o meu dinheiro. Se um deles errar, os outros 9 devem estar acertando. Agora, se eu coloco todo o meu dinheiro para uma pessoa cuidar, se ele errar, não tem o que fazer, já era. Então, por isso, a gente recomenda, de fato, assim, bastante diversificação na carteira, tá? E isso é possível já a partir de pouquíssimo investimento. Puxa, eu nunca poupei, não sei por onde começar. Existem muitos fundos que, a partir de R$100, já consegue aplicar. Então, dá para fazer diversificação com pouco recurso também, tá? Acho que isso é bem importante. Olha, Viviane, vamos responder algumas perguntas aqui, ó. Uma delas aqui está falando sobre, o Marcos comentando, né, no atual momento, investimento em FLI, né, acho que é esse a sigla. FI, Fundo Imobiliário. Uhum. Isso, FI é aconselhável? Depende. Depende muito. Assim, o que eu posso te falar é o cenário de fundo imobiliário, tá? O fundo imobiliário está num momento diferente do que o mercado acionário. A gente viu no mercado de ações que a bolsa já está retomando, passou de volta 100 mil pontos, então está igual como estava no começo de fevereiro, então toda a crise tirou o valor da bolsa e já voltou. Então, quando a gente pensa no longo prazo, veja o que aconteceu, né? Foram 6 meses super difíceis, mas para quem manteve o recurso, caiu e voltou, tá? Isso é importante. Então, por quê? Porque o que é o valor da empresa é o valor da empresa. O quanto ela gera de caixa, o quanto ela tem patrimônio, quanto receber, pagar, o balanço, enfim. Isso faz o mercado acionário, o mercado da bolsa. O fundo imobiliário é diferente. O fundo imobiliário, ele é sempre lastreado em ativos imobiliários. Então, galpões logísticos, em estoque, em lajes imobiliárias, em shoppings. E esse cenário tem uma estrutura que tem um valor, né, um valor físico, mas o setor está passando por um momento muito mais difícil. Então, a gente sabe que os shoppings não estão com a mesma qualidade de recebimento de novo, não estão podendo abrir. A gente tem a situação do home office, que está fazendo com que muitas empresas entreguem aluguéis, então a gente deve ter aumento de lajes corporativas vazias, então deve aumentar a vacância dos fundos imobiliários, que se fala. Então, o nível de retomada desse setor, ele vai ser bem mais longo, tá? Então, assim, para quem vale a pena, considerando que é um setor que vai crescer bem mais lentamente e para diversificar, sim, e podem haver oportunidades nesse momento, né? Por exemplo, existem casos que da mesma forma que as empresas, o fundo imobiliário também tem um valor como se fosse o valor da ação, é o valor da cota dele.
Tem casos que o valor da cota, o valor total que está sendo negociado, é menor que o ativo, menor que o prédio onde ele está. Então, isso é uma distorção do mercado. Quando você encontra essa distorção, aí sim, essa é uma ótima oportunidade de aplicar, tá? Mas é bem pontual. Então, assim, é importante entender por onde passam esses cenários. Se você tomar a decisão de aplicar no fundo imobiliário, entender onde ele está lastreado. Então, o que é um fundo imobiliário? Ok. Aonde está o recurso? É laje corporativa? É shopping? É galpão logístico? Como é que está a vacância? Tem aluguel lá dentro? O pessoal está conseguindo alugar os imóveis? Não tem aluguel? Se não tem aluguel, não tem renda e o fundo imobiliário vai mal, né? Então, sempre é momento, acho que sim, é possível aplicar, mas tem que considerar que o cenário é bem diferente do que da Bolsa, tá? Perfeito. Tenho duas perguntas aqui, eu vou fazer uma agora só, Viviane, e vou deixar outra depois, porque é o tema do teu fechamento aqui da apresentação. Tá. Então, uma delas aqui é o seguinte, na letras de câmbio, que é o LCA, né? Tem o LCA e o LCI, né? Então, o Isso, LCA, você tem aqui, tá em expansão, a gente vê aí o agronegócio crescendo, teoricamente, ao nosso entendimento, que essa, comparado a letras de câmbio imobiliária, a letra de câmbio agrária, ela talvez trará melhor rendimento em função do momento, né? Mas isso nem sempre é uma verdade. Como você mesmo explicou aqui, a gente está no momento que provavelmente os fundos de investimento imobiliário eles devem dar uma certa acalmada, se esse é o termo que a gente pode falar. Você falou vacância, né? Vacância, né? Vacância do... Uhum. Mas no caso Sem do aluguel. LCA, duas perguntas sobre esse título. Se é realmente uma boa a gente ir nessa linha. E segundo, esse tipo de aplicação eu posso fazer por corretora, direto no banco, aonde que se busca essa linha de investimento? Tá. A LCI e a LCA, e tanto assim como o CRI e o CRA, tá, são imobiliários e do agro, eles são títulos que a gente chama de renda fixa. Então, quando ele é emitido, ele tem aquele valor. Por exemplo, se eu fizer uma LCI que paga 110 CDI, ele vai pagar 110 CDI enquanto ele existir. O LCA a mesma coisa, né? Então, pode ser que aumente a oferta de LCA, porque o agro está sendo financiado pelo banco. Sim, isso é verdade. Mas quanto ao rendimento para o investidor final, isso não deve mudar, porque ele é uma renda fixa. Então, o banco vai emitir isso com tantos por cento CDI ou com uma taxa pré, né? O CRI e o CRA a mesma coisa. Aí devem aparecer muito mais CRAs no mercado, certificado de cédula do rural do agronegócio, certificado de recebimento do agronegócio, perdão. E deve aparecer muito mais CRAs porque o agro está expandindo. Então, as empresas do agro, vou dar exemplo de uma aqui, que tem agro, a BRF, por exemplo, né? Ela tem o frango e tudo mais, então ela pode emitir CRA. É uma dívida da BRF que eu estou comprando. Ela vai lá, eu vou emitir essa dívida de IPCA mais 5 para 2030. Vai render IPCA mais 5 até 2030, beleza? Beleza. Então, é renda fixa. Não importa o que aconteça ali no meio do caminho com o agro, eu vou estar rendendo aquele valor, tá? Então, para esses títulos de renda fixa, eles sempre são bons ter na carteira, porque eles justamente seguram ali a carteira rendendo igualzinho o tempo que ele tiver determinado. E aonde encontrar, LC e LCA, os bancos, quase a grande maioria tem, tá? CRI e CRA, ele depende do perfil do investidor, não dá para acessar, não são todas as pessoas que podem acessar, mas aí seria mais as corretoras mesmo, tá? As plataformas. Plataformas tem todos, né? Tem todos eles. Perfeito, Vivi. Tá? Toca aí. Até a gente tem aqui mais duas projeções, né? Pelo que eu vi no teu tempo, só para a gente ajustar o nosso tempo aqui da live, né? Que aqui, na verdade, a gente já está com
com o tempo aqui excedido, mas vamos fechar aqui a apresentação, porque o pessoal está interagindo, é um tema relevante, e eu acho que vale a pena a gente investir no tempo aqui de conhecimento sobre isso. Tá. Aqui eu quero só passar, então, uma carteira da pessoa jurídica, tá? Vejam que o gráfico é bem retinho, sem solavancos. Pessoa jurídica não tem o objetivo de ganhar dinheiro no mercado. Pessoa jurídica tem que defender os seus recursos, né? O que a gente quer é que o empresário, ganhe dinheiro no negócio que ele está montando. Então, é um investimento bem conservador, tá? Com bastante liquidez. Então, aí apareceu, os títulos do governo, a NTNF, a NTNB lá embaixo, a LFT. A LFT, como ela é a mais líquida e rende Selic, ela vai ter boa parte do caixa, e um pouquinho de multimercados bem tranquilos, vamos dizer assim, que tem uma estratégia bem mais conservadora, tá? Então, veja que, assim, mesmo numa carteira pessoa jurídica, a gente pode fazer uma diversificação, ter um rendimento bem maior do que um simples CDB, do que um simples Selic, né? Ali embaixo isso aqui é uma carteira de verdade, a gente faz, isso aconteceu de fato, tá? Então, no ANAS, a carteira ganhou 2,65, que dá 144% de CDI. Dificilmente você vai achar um CDB sozinho com essa taxa, então, por isso é tão importante dividir os recursos, tá? E, por fim, por que da Previdência? Acho que é um recado que eu não posso deixar de dar para principalmente para vocês que são empresários, né? É muito relevante para as famílias ter Previdência. Por quê? A Previdência, ela é um testamento em vida, ela não cobra ITCMD, nem custo de inventário, ela não entra, então, normalmente, ela salva a família quando alguém falta, tá? E, além disso, ela tem a menor tributação do mercado, então, a gente pode considerar a Previdência também como um investimento de longo prazo, né? Depois de 10 anos, quando a gente opta pelo sistema regressivo de imposto de renda, ela chega a 10% de imposto, é menor a alíquota sobre investimento. Então, mesmo que seja por qualquer outra razão, né, que não tenha questão de inventário ou etc., investir em previdência, em fundos de previdência, para o longo prazo, para a economia de imposto, já é uma grande vantagem. Mas, principalmente, para quem tem empresa, sócio, ter um plano que possa cobrir as famílias ou a empresa na ausência é muito relevante, porque quando você tem que montar um inventário e não tem recurso para entrar com ele, não está preparado para isso, fica muito difícil, até empresas acabam fechando muitas vezes. Então, é por isso que a gente fala que ela a Previdência, de certa forma, até é um seguro, muitas vezes, para a família e para a empresa. Tá? Tinha uma pergunta sobre Previdência? Sim, a Previdência é justamente como você respondeu aqui, como parte de investimento, mas olhando bem a longo prazo, né? Ou seja, realmente investimento aí para mais de 10 anos, né? E aqui você está comentando sobre a VGBL e tem o PGBL, né? Que você tem a tributação diferenciada. Você poderia explicar de forma bem objetiva a diferença delas? E a outra pergunta, né, na sequência já, a tua sugestão é trabalhar muito mais VGBL do que PGBL? Não, isso tem que ser analisado de acordo com cada pessoa, tá? Porque depende do perfil de tributário daí e depende do tempo que a pessoa vai ficar investindo. Então, assim, que o que faz o IR de 10% é o regressivo, não é o V, tá? Então, vamos lá. A diferença primeiro do P e do V. O Programa Gerador de Benefício Livre, o P, ele é um programa de previdência. Então, ele tem essa visão previdenciária e, por isso, ele pode ser descontado do imposto de renda. Ele tem o benefício fiscal anual do imposto de renda. O PGBL você pode descontar lá no teu imposto de renda todo ano, tá? Tem esse benefício. E lá na frente ele vai tributar diferente de novo, mas você já teve esses descontos. O V não. O V, ele é um investimento
e não pode ser considerado como esse programa de aposentadoria, tá? Ele é mais investimento. Essa é a primeira diferença do P e do V. Esses dois não impactam no regime de imposto. A única diferença é que o PGBL pode ser abatido no imposto da declaração anual, tá? Então, você tem que fazer a conta. Se tem um espaço para deduzir do imposto de renda, vale a pena fazer o P. Aí a gente tem dois regimes tributários, o regressivo e o progressivo, tá? O regressivo, ele permite chegar em 10% em 10 anos. Poxa, mas pode ser que eu não tenha 10 anos. Pode ser que eu queira fazer uma poupança de 5. Então, às vezes, aí por isso que eu falo que a gente tem que fazer a conta para cada um, né? Dependendo do prazo, o progressivo vale mais a pena. Mas o progressivo não chega no 10, o progressivo chega no 15 no máximo, tá? Mas dependendo como o prazo é menor, a pessoa não tem esse tempo todo para fazer a poupança dela, então a gente pode optar pelo progressivo. Então, os regimes de imposto na Previdência são o progressivo e o regressivo, tá? E o que permite a redução do imposto maior é o regressivo acima de 10 anos. Foi claro? Foi rapidão. Não, tranquilo. É isso aí mesmo. A ideia é buscar essas informações e a questão da previdência, ela olhando a longo prazo, né? Realmente, acho que todo mundo tinha que ter uma previdência privada. E aí alguns falam sobre previdência mesmo, outros falam sobre investimento, né? Você usar a previdência de uma outra forma, né? Não a previdência efetiva, né? Mas você ter investimentos aplicados de uma maneira que te garante o futuro lá na frente, né? Tem uma pergunta aqui do pastor Marcos a respeito disso, é que assim, né? Quem já tem um plano de previdência pode fazer aportes e continua com as mesmas regressões de taxas? Sim. O plano de previdência permite. Eu não estou aparecendo, né? O plano de previdência permite fazer o aporte, ele permite a portabilidade. Então, você consegue fazer transferir de seguradora sem nenhum problema, mantendo o mesmo regime tributário. Então, você quis mudar o fundo para melhorar a rentabilidade, isso é bem possível, é bem simples de fazer. Então, eu pego o fundo A no banco A e transfiro para o banco B. O tempo que contou de imposto nesse tempo continua contando da mesma forma. Ele vai se transferir de igualzinho. Tanto se é P vai para P, e se é regressivo, continua regressivo. E o tempo que contou continua igual. O que é importante saber quando tem portabilidade é se o teu plano tem taxa de saída, tem alguns planos que cobram, e se tem taxa de carregamento. Esse é o ponto para ver se a portabilidade vale a pena. Tá, legal. E mais uma pergunta aqui falando de previdência, a gente já está comentando aqui o seguinte, né? Previdência privada ou seguro de vida resgatável, qual seria a melhor opção? Depende. Nunca vou ter uma opção única, não tem isso. Assim, o seguro de vida resgatável é um benefício bem interessante, tem que fazer conta, né? Cada caso é um caso. Depende sempre do objetivo da família, depende do objetivo da pessoa, né? O seguro de vida resgatável, ele é interessante para substituir o seguro de vida. Eu acho que esse é um ponto, né? Então, o seguro de vida tradicional que você está aportando e nunca vai recuperar aquilo, e daqui a um ano pode ser que a seguradora fala, não quero mais, teu risco é muito alto e é melhor não renovar. Isso pode acontecer numa seguradora convencional. O resgatável normalmente não acontece, ele caminha com você por muito tempo, né, tem esse benefício e tem o benefício de render um pouquinho também, mas vale a pena, sem dúvida, tá? Ele faz parte dos investimentos, ele é uma das partes. Importante aqui, né, como mensagem para todos, né, é sempre olhar o futuro, o que eu quero na frente, né? Então, eu quero ter uma reserva para possíveis situações emergenciais, aí eu vou aplicar em investimentos que me possibilitem fazer um resgate mais rápido, mas aí provavelmente eu tenho rentabilidades menores. Se eu estou preocupado em fazer
investimento para aumentar patrimônio ou garantir o patrimônio, eu vou fazer investimentos de médio a longo prazo, e aí eu acabo tendo um pouco mais de rentabilidade, e aqueles investimentos que é para muito longo prazo, como aposentadoria, ou realmente, eu tô daqui 10 anos, eu quero fazer algo diferente, quero ter uma reserva. Então o primeiro de tudo é a gente parar, refletir sobre isso, planejar para daí sair para fazer os investimentos. Para onde que eu começo? É isso, né, Viviane? Perfeito. E assim, incentivar que comece mesmo, assim, é importante ter essas reservas, né? Às vezes a gente deixa a reserva para depois e se vê no apuro, né? Eu acho que o coronavírus mostrou muito como isso é importante, né? Muito profissional liberal precisou muito dessa reserva, então essa reserva é muito importante mesmo de ter essa reserva de emergência, porque pode acontecer de tudo, né? É isso aí. E aí, como líder de um dos líderes aqui do Ministério de Finanças Maneira de Deus na igreja, o aconselhável é poupe, invista mesmo que pouco, comece já, não deixe para depois, porque é o mesmo o fator de rentabilidade e ganho a longo prazo, faz a mesma analogia do recém-nascido, né? Você começa a morrer quando você nasce, né? A lógica é essa. Então Sim, você cresce, desenvolve e depois, né? Essa é a trajetória. Investimento é a mesma coisa. Quanto antes você começar, melhor a tua rentabilidade, ou melhor o teu ganho a longo prazo, né? Ou daqui o tempo que você se programou. Então não deixe para amanhã. Procure sempre fazer investimento já, se possível, mesmo que pouco. com certeza, é isso aí. E eu fico super à disposição, adoro falar disso, podia falar mais 2 horas, né? Legal. A gente Mas fico está bem à disposição. A gente respondeu as perguntas aqui. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. A gente está encerrando a nossa live agora, em função do tempo, né? A gente acabou aqui extrapolando o tempo programado normalmente, mas acho que é um tema relevante. O pessoal aqui estava com dúvidas, foi importante aí investir nesse tempo de conhecimento, né? A gente nunca perde tempo, a gente investe tempo, né? Conhecimento sempre é importante para isso. E queria agradecer aí mais uma vez, Viviane, a tua participação. Obrigado por você se dispor em passar o teu conhecimento para o pessoal. Pessoal que está na live pode mandar aí as informações depois, pode procurar o grupo gestor se caso tenha alguma dúvida. A gente vai estar encaminhando. Viviane também faz parte aí do grupo de voluntários, também pode apoiar posteriormente. E queria mais uma vez agradecer, desejar aí um ótimo final de semana, né? Estamos chegando aí, amanhã é sexta-feira, final de semana chegando. Pedir aí que Deus abençoe a sua vida, Viviane, da tua família, que prospere imensamente. E obrigado mais uma vez aí por você participar conosco aqui, tá? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Joia. Pessoal, seguinte, semana que vem nós vamos ter aí uma outra live que a gente vai falar sobre e-commerce prático. Quem vai ministrar essa live para nós na semana que vem vai ser o pastor Michael. Então anota aí na tua agenda, próxima quinta-feira, 20 horas e 30 minutos, nós vamos iniciar aqui a live falando de e-commerce prático. Então, principalmente nesse momento de pandemia, muitos negócios estão sendo feitos de forma digital, como eu comentei lá na nossa live sobre dicas de marketing digital. É importante, se você hoje não tem um modelo prático para fazer negócios de forma digital, não perca a live da semana que vem. É importante para o teu negócio. Queria desejar aí, mais uma vez, um ótimo final de semana, que todos aí possam estar cobertos aí por Deus, aí, derramando graça e unção na vida de cada um de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.